A esquizoanálise, ela é a expressão da própria prática e da atividade de pensamento, né, do Guattari. Mas ela realmente se torna esquizoanálise no encontro com a filosofia da diferença. Porque Guattari encontra o que ali, em Deleuze? Ele encontra justamente essa dimensão ontológica. Ele já respira isso, né? De que ao desejo nada falta, ele tem isso tudo. Mas aí ele encontra o estofo do pensamento que dá a consistência, né? Que é a ética de Spinoza, é isso. Né? A ética de Spinoza, o estatuto ético que nos é atribuído, ele depende de um estatuto ontológico do ser. Aquela dimensão imediata onde o nosso corpo ele toca o ser, o nosso pensamento toca o mesmo ser que constitui uma natureza absoluta, é envolvido pela nossa mente como atributo pensamento, é envolvido pelo nosso corpo como atributo de extensão em Spinoza. Deleuze já tem isso em várias dimensões. Na medida que ele tinha feito história da filosofia, não história ao modo dos historiadores, mas história na medida que ele encontra pensadores, né, atualiza esses pensadores do ponto de vista da problemática contemporânea. E que é uma questão de liberdade, é uma questão de liberação do desejo, é uma questão de encontrar linhas de fuga, linhas de escape para esses sistemas de captura, nas formações de saber, nos diagramas de poder, né, que Foucault obsessivamente estava atrás de desconstruir, né, toda essa formação de saber e todos esses diagramas de poder, e chegou a entrar em crise durante 8 anos para daí encontrar a dimensão estética quando ele escreve a História da Sexualidade 2, em 1984. Né? Mas Deleuze já tinha essa prática. E aí Guattari encontra esse estofo, essa consistência. E aí, uma mistura fantástica. Quando eu dei o primeiro curso de pressupostos filosóficos da esquizoanálise, eu queria trazer justamente esse estofo filosófico, essa dimensão ontológica para um ser psicológico, para um ser físico e fisiológico, para um ser afetivo. O afetivo, o fisiológico, o mental, são expressões de uma realidade ontológica em nós. Então, a dimensão ontológica é fundamental para a gente liberar o desejo e liberar as mentes, os transtornos mentais, chamadas doenças mentais. Né? Em função de quê? Em função das várias funções que haviam adquirido as psicologias, psiquiatrias e mesmo a psicanálise, que virou funcionária de Estado. Por quê? Porque essas práticas, esses conhecimentos e práticas psis estavam a serviço de estruturar o sujeito, de rearranjar o desejo e de normalizar a mente. Né? Normalizar a mente, normalizar o corpo, normalizar o desejo, né? Estruturando, organizando o corpo, estruturando o sujeito, né? Formatando o pensamento. Ou seja, nos tornando peças de uma máquina social. Dizendo, nossa, você tem que se integrar de novo, você tem que ser reconhecido de novo. Mas, peraí, né? Como diz o Raul Seixas, que eu quero fazer parte desse belo quadro social, para quê exatamente? Se implica uma captura, se implica uma submissão. Então, essa dimensão filosófica deleuziana é fundamental, que eu acho que é pouco explorada e pouquíssimo conhecida. E mesmo o Guattari, quando ele vai falar, a impressão que dá é que ele fala de modo ainda mais abstrato do que o Deleuze. Fica mais difícil de compreender o Guattari quando ele faz teoria, ainda que seja genial. Ele está mais habituado a essa outra dimensão. E o Deleuze é toda da outra, do outro aspecto, que é o exercício do pensamento e a expressão desse pensamento, né, com os conceitos que ele inventa. E Guattari inventa conceitos junto com Deleuze. Por exemplo, ritornello é um conceito que vem de Guattari. Transversalidade é um conceito que vem do Guattari. Territorialidade, inconsciente maquínico. Por que inconsciente maquínico? Porque é um inconsciente que fabrica a realidade, né? Que não é um teatro que fica representando. Então, na medida que Guattari se exprime do ponto de vista mais teórico, parece que tem algo ali que fica muito envolvido, muito implicado, menos explicado, menos desdobrado, sabe? Ainda que tenha todo o rigor. Mas existe esse fluir, né? Uma obra filosófica deleuziana que potencializa a obra do Guattari, entendeu? Quando o Guattari fala em paradigmas ético-estéticos e não cientificistas, isso ganha uma força incrível quando encontra o pensamento de Deleuze.